Neste domingo, o publicitário Washington Oliveto morreu aos 73 anos. Principal nome da propaganda brasileira, ele é famoso por criações que marcaram mais do que a publicidade, marcaram a cultura nacional. Para falarmos do legado deixado por ele, eu converso agora com o presidente da ARP, Associação Rio Grandense de Propaganda, o publicitário Fernando Silveira. Bem-vindo de novo ao Poder RS. Obrigado Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Eu quero saber, eu arrisquei hoje, né? Te mandei o WhatsApp, mandei para outros publicitários, mas eu intuí que tu tinha uma história pessoal com o Washington Oliveto. Que histórias são essas? Bom, assim, quando eu comecei publicidade e propaganda, da outra vez que eu estive aqui, eu te contei que eu comecei engenharia, né? Isso. E fui migrar para publicidade a convite de um professor. Uhum. E quando entrei, a primeira coisa que a gente fazia era a gente via muita coisa, né? Fazendo a faculdade. E foi encantador os comerciais da COFAP, né? Dos cachorrinhos. No mesmo tempo eu comprei um cachorrinho, um salsichinha. Um salsichinho, um linguicinha. Linguicinha, e o nome dele, W Brasil, né? W Brasil, não foi COFAP, né? Muitos... Não, W Brasil. Exatamente. Tinha muita gente que o COFAP. O COFAP, O meu era W Virou Brasil. quase como um sinônimo da raça. Quase que sinônimo da raça. Na verdade, se eu não me engano, ele alavancou, esse comercial alavancou a raça, né? Claro. Aqui no Brasil, assim. E eu fui um desses que acabei tendo um, ficou com a gente por um bom tempo, assim, e ele era o W, Dabinho, a gente chamava por carinho, mas era o W Brasil o nome do cachorro. Que legal. O que mais tu tem de relação? Tu chegou a se encontrar com o Washington Oliveto ao longo da carreira? 2 vezes. A última aqui no Congregar. Congregar, certa vez, trouxe ele já estava morando em Londres. A gente atendia a BRH e fez a campanha no Congregar. E ele veio para falar sobre a nova função dele de relacionamento, de facilitação. Era um outro Washington. Uhum. A primeira vez que eu encontrei ele, que eu vi ele, foi em Florianópolis. Ele foi para dar uma palestra para as agências, para o mercado lá, em 97. Talvez eu fale na data, 97, 98. Uhum. Eu era redator publicitário na época, foi bacana. Mas o legal daquilo foi quando a gente saiu dali. A gente foi fazer um almoço com alguns convidados, como o dono da agência foi o cara que promoveu a vinda dele. A gente teve a possibilidade de estar com ele. E uma das coisas muito legais que ele falou, na largada, sentou assim, todo mundo aqui é de criação, todo mundo, eram 2 ou 3 donos de agência e uma galera de criação. Ele disse, tá errado. A criatividade começa no atendimento. Se vocês não tiverem briefings criativos, se vocês não tiverem briefings que provoquem, pode ser um gênio, não vai sair. Tudo com aquele jeitão dele, né? Uhum. Tinha um jeitão muito dele, assim, tu olhava para ele, às vezes parecia que ele estava meio meio te deixando à distância, né? Uhum. Até durante a palestra tinha um colega de lá, um diretor de criação já bem conhecido, que disse que tinha chorado num comercial dele. E ele lá de cima, ao invés de achar bonito, chorou, né? Ele olhou e disse assim, não era para chorar, era para vender. Então, tinha essas coisas dele, né? Que eu acho que é muito dele, mas, cara, o cara para minha geração, ele foi a grande referência, mais do que uma referência assim, como criativo de dentro da área de criação, criativo como empresário, como um cara como gestor, né? Que gostava da peça bem feita, que gostava da ideia. Eu ia fazer isso no final, mas vou fazer agora, tá? Porque eu vi, aliás, o meu diretor de jornalismo aqui, o José Pedro Villa-Lobos, foi quem me mandou esse texto ao longo da tarde e eu mudei a pauta. Hoje eu iria fazer outro, logo em seguida eu falei contigo e eu disse, olha, o Washington Oliveto merece pelo menos um bloco do Poder RS para a gente falar mais dele. E esse é um texto incomum. Eu pedi aqui, Igor, para a inteligência artificial, para o ChatGPT, criar uma imagem deste texto que eu vou ler agora, Fernando, e que eu acho que ele diz muito quem foi este, né, este publicitário e, mais do que isso, esse gestor de comunicação. Acho que tu vai concordar um pouco com esse texto aqui, ele é um pouco diferente, tá? Mas acho que fala muito de alguém que conviveu com o Washington Oliveto. Então, coloca aqui na tela, Igor, a imagem que a inteligência artificial criou, essa aqui, ó, Fernando, sobre esse texto que eu vou ler agora aqui para vocês, e depois nós vamos passar uma série de comerciais que vão falar muito sobre a criação do Washington Oliveto. O texto, então, é do Rodrigo Leão, tá? Sobre o Washington Oliveto.
É possível contar um monte de verdade sobre o Washington Oliveto contando apenas mentiras. Tipo essas que você vai ler na imprensa nesta triste semana de seu falecimento. Vamos começar pelo começo. Ele não criou o primeiro sutiã. Quem criou foi a Camila Franco. Ele não criou o comercial do Hitler, foi o Nizam Guanais. Ele não bolou o casal Unibanco. O autor é Alexandre Machado. E nem o cachorrinho da COFAP. Quem escreveu foi o Rui Lindenberg, mas quem criou mesmo foi o dono da COFAP, que teve um sonho com um cão salsicha. A verdade é que o Washington Oliveto apenas aprovou estas campanhas e tantas outras, premiadas ou não. Recebeu dos criativos várias opções e escolheu essas para vender aos clientes. Mas aceitou a glória da autoria porque se sentia de fato autor, não das campanhas, mas da curadoria de pessoas que trabalhavam com e para ele. Autor porque dava carta branca e costas quentes para os seus. Era dele a reputação que protegia e empoderava as ideias de seus colaboradores. Por isso, sem Washington, essas campanhas não existiriam. O sucesso pertence a quem sabe delegar e empoderar. Tá aí uma verdade. Washington ficou rico, famoso e popular, falando verdade sobre as marcas. Pensa, líder absoluto da vice-liderança, isso que ele criou para o SBT. Imagina esse slogan aqui no LinkedIn. Bombril tinha 1001 utilidades mesmo. E Carlinhos Moreno representava o amigo afeminado da dona de casa, porque o homem tóxico que morava com ela não sabia falar nem escutá-la com carinho. E por aí vai. Oliveto andava triste com a propaganda, desde que a propaganda trocou o charme e a piscadinha, o dito e o entendido, o cortejo e o abraço pela brutalidade de sobrepujar os sentidos das pessoas com mensagens mal escritas que as perseguem nos seus dispositivos digitais. Ele teria uma ou duas coisas para ensinar para quem só acredita na força do algoritmo da mídia digital massificada. Vocês podem até estar mandando todas as flores para todos os consumidores em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ninguém se lembra das flores. O grande amor nasce no bilhetinho que vai junto delas. O bilhetinho vai para o álbum de casamento. As flores para o lixo. Marcas que querem ser amadas precisam parar de querer dominar o consumidor e aprender a seduzi-los. Sedução é uma dança, não um empurrão. O Washington saiu da Lapa para seduzir a Côte d'Azur e o mundo. Vocês deviam ter prestado mais atenção nele. Por fim, fui em tempos, aí ele falando, né, o Rodrigo Leão, em tempos difíceis, amigo, estagiário, redator, ghostwriter, diretor de criação e sócio desse danado. Mas principalmente fui uma obra de sua autoria. Washington, querido, obrigado por ter me inventado. É isso, né? Pode voltar, Igor. Washington Oliveto, mas e aí quem é agora dono de agência? Tu já foi redator, já foi criativo, agora tu é dono de uma agência. Trabalho em comunicação é um trabalho muito coletivo, tem muitas mãos. Muitas vezes é difícil de dizer quem é que criou isto ou aquilo. Acho que o incrível disso tudo, assim, ouvindo, né? O incrível disso tudo é que tem várias versões para muitas coisas. Várias versões para o primeiro sutiã, várias versões. A do COFAP, tinha o papo de que ele, conversando com o dono, né, olharam o cachorrinho, parecido com um amortecedor, né, e tal. E aí criaram em conjunto. Então, não criaram, chegaram com a ideia e alguém desenvolveu. Quem é que desenvolveu? Por isso, talvez, naquele encontro ele tenha dito, talvez precise mais atendimentos pensando de forma criativa. É levar um bom briefing, né? Um bom briefing. Um bom briefing leva, consequentemente, uma boa ideia. Eu vou acabar fazendo um jabazinho. Recentemente, como presidente da ARP, eu aprovei uma campanha para o Salão, que foi, no início, super contestado, porque era dar a cara a tapa. Uhum. Que é algo que a gente diz. Uma gíria, né? Escreve lá e dá o teu cara a tapa. E, no início estavam com medo, apareciam as pessoas tomando um tapa, vai parecer que está agredindo, não sei o que lá e tal. É uma campanha violenta. A campanha está tendo uma aceitação incrível. Foi sensacional, a gente lotou, sold out no evento, mas mais do que isso, está concorrendo e está entrando nos shortlists, está indo super bem de forma criativa. Eu, quando olho a campanha, me sinto parte porque tive a coragem
de arriscar os patrocinadores. Os caras podiam embrabecer comigo, né? Claro, então podia vamos ser lá. cancelado, inclusive. Exato, e a gente arriscou e foi. Eu acho que quando a gente reclama do criativo, a gente reclama um pouco disso, da coragem de dizer, a gente quer algo incrível, desde que não ofenda ninguém. E cá entre nós, né, a boa brincadeira, o papo sério, ele não é fácil, né? Ele dói. E a gente tem que arriscar essa dor, né? Eu acho que o Washington tinha isso, assim, isso aqui vale a pena, não importa o que vai custar depois, e ele E o encarava. que fica muito desse texto, alguém conheceu ele, que trabalhou com ele, foi estagiário, depois trabalhou com ele, conheceu muito de perto, é isso, né? Ele dava esse empoderamento para os profissionais que trabalhavam com ele, de poder arriscar, de poder criar, de poder inovar. Isso talvez seja, né, o que um líder tem que fazer. Exato. Né? É ajudar que as pessoas cresçam e tragam boas ideias, dar segurança psicológica para elas. E talvez ele fosse tão incrível que as pessoas aceitassem essa visibilidade dele, essa presença dele, que de repente, em outras situações, talvez não venha a funcionar, né? Mas acho que ele tinha essa capacidade, é um cara interessantíssimo. Eu sinceramente, assim, quando eu vi a idade dele, foi a coisa que me chamou... porque muito jovem, né? Muito jovem. Me chamou muita atenção. Mas aí a doença, né? Pegou a doença, já estava 5, 6 meses hospitalizado. Eu fiquei pensando, a história do cachorrinho que eu contei aqui, eu tinha 18, 19 anos. Então ele era um jovem empresário. Claro. E já era visionário, né? Empresariamente, não é o esporte, né? Não, é diferente de alguma coisa. Ele já era um cara, tinha uma agência reconhecida, grandes marcas entregavam para ele, e a gente olhava aquilo e tentava seguir a trilha. Não, né? o Jorge Benjor fez uma das principais canções da música brasileira e botou lá o nome da agência dele, a W Brasil. Exatamente. Quantas pessoas cantaram Chama o Síndico, né? Chama o Síndico, brincadeira, né? Até hoje. E Alô, Alô, W Brasil, né? Isso. Poxa, nem sabia... Sem saber o que era, né? Exatamente. Tornou a publicidade popular. E acho que isso também tem muito dele, tem muito do Nizam Guanais também, né? Sim. E o Nizam hoje disso, né? Foi o maior de todos nós, Sim. de todos os publicitários. Essa foi a principal declaração dele hoje, né? Sim. E eles sempre são... O bom publicitário, ele gera campanhas populares. Vamos ver algumas delas, Claro, Fernando? Porque eu acho importantíssimo a gente ilustrar isso. Igor, roda primeiro, já que a gente está falando muito aqui da COFAP, vamos rodar a propaganda da COFAP. Pode ser? Pode rodar quando estiver pronto. Vamos lá. Conforto nas retas. Turbogás COFAP. Aumenta o volume aqui para nós no estúdio. Segurança nas curvas. Os outros são um desastre. Turbogás COFAP. O melhor amigo do carro e do dono do carro. Demais, né? Essa é uma campanha histórica. Agora, vamos fazer a meia-culpa, né? Para o mundo atual. Um cachorro caindo... poxa, isso aqui ia dar... As ONGs iam aparecer, ia ser um... E não é, né? Uma licença poética, né? É que o nosso mundo hoje está muito chato, né? Está muito exato. no politicamente correto, é sensacional. Vamos para outra do Bombril? Vamos rodar do Bombril agora. Quem não lembra dessa propaganda, né? E não lembra, tem menos de 15 anos, certamente. Vamos lá. Para limpar e dar brilho, não apareceu ainda nada melhor do que Bombril. Ah, como o Bombril é bom. Limpa os cantinhos difíceis de tudo. E as panelas ficam brilhando. Viu? Tudo mesmo. Eu quero dar os parabéns para a senhora que há muito tempo usa Bombril. Bombril já faz parte da cultura brasileira. Para limpar heavy metal, use Bombril. A senhora sabia que Bombril é biodegradável? E como Bombril também não agride o seu Volta bolso, aqui para nós, deixa ela no canto da tela a senhora ali. pode ter sempre um novinho. Diz que durou décadas essa propaganda, ela sempre se renovava. O ator virou símbolo dessa marca. E ele conseguia pegar situações do cotidiano e fazer peças de oportunidade em 2 ou 3, porque tinha esse tempo, né? O fato estendia um pouquinho mais e ele conseguia produzir, porque a produção era simples. Tu dependia do ator, uma câmera e um estúdio pequeno. E aí tu conseguia fazer... Pô, isso é genial, né? Não era uma produção absurda, assim. Isso é uma vantagem do gênio, né?
Eu achei interessante essa descrição do texto, né, do Rodrigo Leão, sobre o Carlinhos. Deixa eu achar aqui esse ponto exato. O amigo afeminado. Isso aí. Olha só. E era um pouco isso, né? Sim. Ó, e Carlinhos Moreno representava o amigo afeminado da dona de casa, porque o homem tóxico, aquele homem dos anos 80, dos anos 90, que morava com ela, não sabia falar nem escutá-la com carinho. Isso é isso, né? Isso. E muito menos falar sobre um produto de limpeza. Imagina. Né? E aí virou isso, virou um jargão nosso, virou, né? Uma gíria. A esponja de aço é Bombril. Quem sabe o que é esponja de aço? E servia mesmo por um monte de coisa, inclusive para botar na antena de TV, né? Para pegar exatamente, melhor. Exatamente. Muito bom, vamos para outra aqui. Esse do comercial do primeiro sutiã também é interessante, pode rodar. Será que daria para fazer um comercial desse agora? O primeiro vai dizer, a gente nunca esquece. É, isso aí. Que coisa, né? E eram todas histórias, né? Com começo, meio e fim. Como música, né? As músicas tinham... A propaganda refletia muito isso, assim, a gente exigia, né? Eu estava falando para alguém que os intervalos eram... A gente ficava, né? Na Parava para olhar, pra olhar também. porque eram obras de arte. Obras de arte. Olha só esse comercial, é um pequeno filme. Daria para fazer um comercial assim, olha, essa hora aqui, ó, 18h46, rodar na televisão aberta? Acho que é. Daria, né? Daria. Não dá, ele é tranquilo, né? Perto de muitas outras coisas que se tem hoje, não nos comerciais, mas em outras. Mas eu não sei se teria vários pontos aí para se a gente for olhar assim, teria que contemplar algumas coisas, teria discussão de gênero e assim é complexo. Mas sempre tem uma frase forte, né? Que ficou isso, né? O primeiro sutiã, as primeiras coisas que a gente faz e que são inesquecíveis. Isso a gente usou para muita coisa, né? Nos últimos anos. Vamos lá, vamos para o próximo aqui. Tem um comercial que a gente tem que rodar até o fim, que é sobre Hitler. Vamos lá? Polêmico também. Pode rodar. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. Eu acho que esse comercial foi um dos responsáveis por eu ser um grande leitor da Folha de São Paulo ali nos anos 80 e 90. Eu acho que esse comercial tinha que rodar muito hoje em dia. Tá muito válido, tá muito atual. Poxa, demais, demais. Eu me lembro, esse é de meados dos anos 90, tá?
Eu me lembro de quando a gente recebeu o book, né, do Clube de Criação de São Paulo e a fita. E a gente ficou vendo, assim, porque ficava vendo os comerciais. E eu me lembro, assim, do impacto da gente. Porque é isso, né? Rodava lá, isso era uma coisa interessante, rodava lá em São Paulo e a gente não via aqui, né? Então tu precisava desses materiais para poder te inteirar das coisas que estavam acontecendo. E eu me lembro do impacto da turma, assim, a gente olhou assim, poxa, como é que a gente conseguia aprovar um negócio desse? Isso é... A ideia até muitos poderiam ter tido, mas conseguir colocar no ar. E é muito simples, né? É uma imagem. Isso era essa era a grande provocação. A gente teve lá do COFAP, que tem uma produção, era Valizer, né? Teve uma produção, e teve 2, Bombril e esse da Folha, de produção bem menos complexa, assim, simples, baratos, né? Quer dizer, ele passava por todas as possibilidades, né? Conseguia entregar uma ideia válida. Eu vi várias entrevistas dele hoje, ao longo do dia, ontem à noite também, e ele sempre tocava nessa tecla, né? Que a gente fala muito, é fácil dizer também, agora fazer de verdade, simples, tem que ser direto, mensagem simples e direta. E claro, criativa, né? O Rodrigo Leão, ele faz isso no começo desse texto que eu acabei de ler aqui, ele diz isso, só que ele inverte, né, a ordem desse comercial. Então, é possível contar um monte de verdade sobre o Washington Oliveto, contando apenas mentiras, né? Então aqui não, né? Sobre Hitler, sobre vários outros líderes que andam por aí. É possível, né? Falar várias verdades, mas vender uma mentira. Tem aquele vídeo sobre a paz, né? Que ele fala sobre a paz e tal, que alguém pediu para ele e ele fez um vídeo lá sobre a paz, que era todo em branco. Eu ainda acho que agora, ao longo dos próximos dias, assim, a gente vai ver muita coisa que vai ser acreditada para ele que não foi dele. Sim. Né? E vai ver muita gente se apropriar de coisas que foram dele, que é natural. O Luciano Veríssimo diz isso, né? Que ele, às vezes, lê um texto dele, está lá embaixo, está anônimo. E às vezes ele vê um texto que ele acha muito bom e está lá Veríssimo, que ele jamais fez, e né? não foi dele, isso, né? Isso vai acontecer. Com o Jabor acontecia muito isso, né? Com o Arnaldo Jabor. Demais. E acho que o Washington Oliveto começa a aparecer. E mais agora, né? Mas eu acho que tem a ida do Washington tem alguma coisa, tá? Eu acho que quando o Silvio Santos chegou lá em cima, ele disse assim, poxa, eu tô precisando de um cara aqui para me ajudar. Vem logo, porque eu preciso de um cara aqui. Vamos lá, tem o do SBT, aquele do SBT acho que a gente não separou, mas esse do SBT, a sacada é genial, né? Então o SBT durante décadas, né, foi lá o segundo lugar, sempre tentando bater a Globo, reinventando coisas, até que ele diz, calma, fica aí, tu é o líder absoluto do segundo lugar. Pronto. Né? É aquilo que traz, inclusive, uma tranquilidade para a empresa. Pronto, já estamos aqui. Até porque o primeiro vai... comercialmente, ia saturar o break. Vou precisar... Tá, outros vão querer entrar. Como é que eu entro? Entra pelo segundo. Claro. Que é uma boa posição, inclusive. Ainda mais em TV aberta. Né? Ainda mais em TV aberta. Vamos lá, mais um. 40 anos, comercial de 40 anos. Pode rodar. Você já ouviu falar que um homem depois dos 40 anos fica ultrapassado, sem chance de se realizar profissionalmente, se não tiver atingido o ponto máximo da sua carreira até essa idade? Pois bem, pode ser surpreendente, mas é assim que muita gente pensa. Você não acredita? Então responda. Por que os anúncios classificados de certas empresas levam aquela frase com preconceito em negrito? Idade máxima, 40 anos. Essas empresas julgam os homens com mais de 40 anos velhos demais para conseguirem sucesso profissional. E acham normal que eles comemorem o dia do trabalho numa fila de desempregados. Mas isso tem que acabar. Nenhum país pode se dar ao luxo de desperdiçar o potencial dos seus homens mais experientes. Empregador, tire dos anúncios classificados da sua empresa aquela frase com preconceito em negrito. Idade máxima, 40 anos. E procure descobrir o talento e a vontade de trabalhar que podem estar escondidos dentro de uma cabeça coberta de cabelos Volta aqui e ficar rodando. De novo, né? Atual, marco na sociedade brasileira. Etarismo. Pode tirar o som. A gente fez, na ARP, a gente fez olha só, a gente fez o 42 mais, agora não me lembro o nome,
para tratar sobre isso. Isso. Era uma pesquisa para tratar sobre isso. E, de fato, assim, o cara... Isso também deve ser lá no final dos anos 90. Nós dois não estaríamos no mercado de trabalho, né? Se não tivéssemos oportunidades acima dos 40. Fora. Não teria que ficar contando, né? Não, sou experiente, sou isso. Comercial do Unibanco, rapidão, vou colocar aqui. Também histórico, na carreira do Washington Oliveto. Pode rodar. Mas o senhor acabou de chegar. Aquela Lúcia Helena do Unibanco mima você demais, Flávio Horácio. É que lá o atendimento é muito rápido, compreende? Estraga o menino. Comemorando sem chantilly, mas o senhor não pediu, ainda tinha que pedir. Aquela Lúcia Helena do Unibanco mima você, que lá vem tudo completo, compreende? Não precisa pedir. Café ou chá? Chá e café, por favor. Aquela Lúcia Helena do Unibanco mima você. Você já tem mais mimada da cidade. Biscoitinho também, cadê o jantar? Mas o senhor acabou de chegar. Aquela Lúcia Helena do Unibanco... Bancando seus sonhos. Depois o Unibanco tem uma série de outras, né, propagandas, e muitas feitas ainda pela W Brasil, sempre com essa pegada, né, inovadora para chamar a atenção. Exato. Qual é o legado do Washington Oliveto? Eu acho que é isso, assim, da criatividade acima da mídia, acima da performance, acima de qualquer coisa. No texto do Rodrigo ele diz assim, flores, né, o que muda é se todo mundo performar, o que vai diferenciar um do outro? A criatividade. Se todo mundo der o máximo, né? O que vai nos diferenciar? Então vou deixar, já é assim, tá? Todo mundo faz performance, todo mundo faz. Então assim, tá na hora de voltar à criatividade. Se a gente tivesse que apelar para os clientes, porque aí passa também muito por eles, né? E fazer com que as agências briguem com isso vamos brigar por campanhas criativas, aplicadas onde tem que aplicar, da forma que tem que aplicar, mas tem que ser criativo de novo. A gente tem que parar de achar que é só apertar um botão, que é só, não, deixa ali, é só impactar. Não, tem que ter alguma coisa bacana que não seja só recorte. Para usar algo que também... Isso vai virar um recorte também agora. Isso vai virar um recorte, também. Olha só, o Washington Oliveto também gostava muito de futebol, né? E era um baita de um corintiano. Eu não queria falar sobre isso, mas isso para mim é um nós ponto... como colorados não queremos lembrar disso, né? Mas é mais pelo Washington Oliveto e menos pelo Corinthians. Mas ele também participa da política dentro do Corinthians e cria também uma peça aqui que eu quero mostrar para vocês sobre a democracia corintiana, que foi algo muito simbólico lá para quem é torcedor, né, do alvinegro, do corintiano lá de São Paulo. Roda aqui um trechinho e a gente vai falar em cima. Bira. Redemocratização, né? Tanto dentro quanto fora do Corinthians. Você tinha o time do povo pedindo democracia no momento que o país queria democracia. Então, o papel foi muito importante. O que aconteceu no Corinthians é desses momentos raros da história em que se reúnem no mesmo lugar, ao mesmo tempo, figuras muito emblemáticas e que acabam mudando o rumo das coisas. Pode voltar. Depois do comentário do Juca Kfouri, né, que tem uma capacidade de sintetizar as coisas, né, muito boa. Acho que é isso, para mostrar um pouco que o Washington Oliveto foi vários. Mas para mim o que mais chama atenção é isso, né? Ele juntou talentos e deixou eles trabalharem. Porque lá quem apresenta, o Nisa Guarnaz, o Fernando Silveira, né, o Fábio, enfim, vários grandes publicitários que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul e pelo Brasil, eles são uma parte dessa engrenagem toda, né? Eles não têm que ser vistos como o grande criativo.
O próprio Nicegonóis uma vez disse, né, que os textos que ele escreve sempre passam pela mão de mais 3 ou 4 para revisar, para dizer se está bom ou se não está. As apresentações, né, que eles fazem, também é um grupo, é um time que faz. Então, um pouco essa mensagem, né? Precisamos muito de criatividade, dos grandes criativos, mas a gente não faz nada sozinho? Nada sozinho. Assim, esses dias não faz muito tempo, tá? Tem uma semana ou 2, eu cheguei num lugar, não conheci algumas pessoas e me disseram, esse é o Fernando, assim, publicitário. Tu que é o Washington, vai ser nosso Washington. Cara, esse é o peso. Uhum. Essa é a referência dele. E aí quando tu olha assim, não, quem sou eu, né? Mas eu acho assim que o Washington, ele conseguiu, ele não gostava muito da história de ter popularizado, assim, ele ficava um pouquinho chateado com essa coisa pelo que eu li, das coisas que eu vi dele. Não, ter popularizado, mas ele popularizou de fato, tornou o nome dele se confunde com publicidade e propaganda. Assim, se tu disser o que tu faz, eu faço o que o Washington fazia, a pessoa já sabe o que é. Pronto, já entende, né? Já entendeu o que é.